Boa tarde a todos. Mais um dia que nos encontramos aqui juntos, com muita alegria em estar em sua casa, com a sua permissão, realizando um bate-papo e esclarecimentos necessários ao nosso crescimento, à nossa evolução. Nós, hoje, iremos tratar de algumas questões interessantes, mesmo que sendo superficiais, mas necessárias para o esclarecimento nosso. Então, vamos para a primeira pergunta da tarde, nesse trabalho chamado Momentos de Luz. Rafaela Reis nos enviou uma questão, uma dúvida. O pai dela tem epilepsia desde os 8 anos de idade. Ela queria saber a relação entre uma doença como a epilepsia e a espiritualidade. Rafaela, boa tarde. Rafaela, ao contrário do que muitos pensam, a epilepsia não é necessariamente uma doença de ordem espiritual. Ela pode ser resultado de uma lesão, mas não há dúvida que a epilepsia traz também uma carga do espiritual, do seu próprio espírito em outras vidas, pelo que ele plantou, pelo que ele agora está colhendo. É um processo espiritual que necessita de muitos cuidados, mas nunca negligenciar o trabalho médico. No espiritual, a gente entende que o processo obsessivo é responsável por esses casos que nos trazem grandes preocupações. Mas é preciso também, Rafaela, que você fique atenta aos seguintes aspectos. Primeiro, os remédios que a medicina estabeleceu para serem ministrados. Não pode haver relaxamento com isso. Segundo, a água fluidificada, os passes magnéticos, a oração são fundamentais no processo de recuperação, porque à medida que você vai a um local e recebe o passe magnético, você está tendo oportunidade de trabalhar o seu corpo físico, ao mesmo tempo em que grupos de estudo, o culto no lar, as leituras necessárias e básicas de Kardec vão contribuir enormemente para a transformação interna. Muitas vezes a doença sara, a doença acaba. Embora, se o teu endividamento é grande e você conseguiu mexer com aquela doença, eliminando-a, não esqueça de que você está sujeito a outras tantas doenças que vêm da alma, que vêm do perispírito, melhor dizendo, por não ter observado a necessidade dessa auto-reforma constante, permanente em nossa vida. Então eu peço a você, Rafaela, que procure trabalhar com o médico e conjugadamente com o trabalho espiritual, que passa obrigatoriamente pela água fluidificada, repito, pelo passe magnético, pela oração, para ocorrer a recuperação do doente. E, em muitas vezes, isso se consegue. Quando a gente diz que a epilepsia não é necessariamente uma doença espiritual, nós estamos dizendo que, por alguma razão, por uma ordem existente no momento, como um acidente, como, por exemplo, um trauma de grandes proporções, a epilepsia pode se estabelecer, porque é de ordem eletroquímica, são cargas que se estabelecem, sobrecargas, que mexem, por exemplo, com a estabilidade do cérebro.
das ondas emitidas e recebidas. Por isso é obrigado a se tratar, os medicamentos são necessários. Quando essas epilepsias são de ordem obsessivas, existe um tratamento que já foi exposto aqui. Evita levar o seu pai a reuniões mediúnicas, mas dê a ele a oportunidade de estudar, de tomar o passe, de ser atendido, de ser cuidado espiritualmente, porque aí é que está uma grande alternativa e, digamos assim, mais objetivamente, é imperiosa essa condição. É preciso que se faça. Que a paz esteja contigo, Rafael. Jorge Cabral envia um questionamento numa reunião que teve, segundo uma visão do Dalton, médicos desencarnados estavam presentes para tratar de vícios pregressos que afetaram o perispírito. Por que não se tratam nas colônias espirituais e sim aqui na Terra? Cabral, muito boa a sua pergunta. Interessante. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que antes de reencarnar, o espírito esteve caminhando na outra dimensão. Não importa necessariamente agora por onde ele caminhou, mas ele caminhou. E foi dada a oportunidade dele reencarnar, de ter um corpo físico para poder desenvolver o seu trabalho evolutivo, a evolução do espírito. A matéria, esse corpo denso que nós temos, é apenas uma vestimenta. Ao espírito, portanto, cabe reencarnar para ele reorganizar a sua caminhada e evoluir. Vou dar um exemplo. Aqui no lar de Frei Luís, no plano de uma outra dimensão, existe uma casa de passagem. Os espíritos, quando estão perdidos, agoniados, angustiados, sofridos, há a misericórdia divina através de missões ou expedições de resgate que recolhem esses espíritos e levam para as colônias, para os hospitais, no plano espiritual, em outra dimensão. Essa casa de passagem é um exemplo disso. Quantos espíritos chegam aqui e são levados diretamente pelos socorristas do espaço para terem o primeiro tratamento e, a partir daí, o reconhecimento de uma vida que ele desenvolveu irregular, cheio de altos e baixos. Então ele vai tomando consciência e vai se preparando para uma oportunidade reencarnatória, um novo programa que ele deve seguir. Para aqueles que lesaram o seu corpo, conscientemente, eles têm que ter uma forma de reverter isso. E as doenças purgam aquilo que de fato foi feito de uma maneira irresponsável. Então, vamos lá com mais um exemplo. Alguém que resolveu durante muito tempo fumar, lesando as suas células, lesando o seu organismo, levando seus pulmões a um câncer. Toda doença no corpo físico é expurgo do perispírito. Então, o perispírito foi lesado e expurga essa doença. Quando há o desencarne, esse perispírito desse irmão que fez de maneira irresponsável uso do tabagismo, ou seja, do tabaco, ele vai ter um perispírito doente, com marcas. E as células do perispírito são células que estão no aparelho físico nosso. São as mesmas células.
que se correspondem, que se interligam. Portanto, se eu tenho um perispírito doente, eu terei um corpo doente. E aonde eu deverei, portanto, purgar isso? Na Terra, que é o plano das experiências e das passagens difíceis. Mas não que ele não é tratado no plano espiritual, é muito tratado. Mas não podemos passar borracha naquilo que foi feito de maneira irresponsável. Ele mesmo vai perceber, enquanto espírito, a necessidade de retornar e de refazer a sua vida. Por isso as doenças que se expurgam, na maior parte das vezes, vêm do espírito. E é preciso, portanto, ter um aparelho físico para que seja expurgado e para que seja, portanto, tratado. Mas no mundo espiritual, nos hospitais e nas colônias, são esses espíritos tratados com muito carinho. Leia os livros de André Luiz para ter uma visão clara de todo esse processo. Ok, Cabral? Um grande abraço para você. A dúvida de Nilde Araújo em relação quando a ocasião da volta aos trabalhos mediúnicos, o médico terreno não a liberou por ela ter 79 anos e ser de um grupo de risco. Como ela deve proceder? Nilde, boa tarde. Tudo bem? Nilde, nós estamos no grupo de risco, eu também. Mas a gente tem que respeitar a ciência. E ela está aí para isso, para ajudar o homem a crescer, a evoluir. E não é porque somos espíritas que achamos que os espíritos fazem tudo pela gente. Há um limite, senão afetaria o livre-arbítrio. Então, se o médico lhe disse para não ir, respeite, porque você pode muito bem estar no ambiente que gostaria de estar, mesmo não fisicamente, mas está espiritualmente. Então, na hora da reunião do local onde costuma frequentar, recolha-se, eleve seu pensamento, plasme o ambiente que você está acostumado a ter antes da pandemia, como era. Então reproduza todo aquele passo a passo, mas mentalmente fortaleça esse pensamento, porque com certeza você irá receber tanto quanto aquele que lá está, nem menos nem mais, a mesma coisa. Isso chama-se conexão, e essa conexão é importante que seja entendida por todos nós. Nós podemos ganhar em qualquer lugar, dentro de casa, trancada no banheiro, trancada no quarto, trancada em qualquer recinto do seu lar, porque em verdade, disse o mestre, eu estarei presente aonde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome. Que a paz esteja contigo, Nildo. Um grande abraço. A dúvida de Marcela Dias, ela agradece pelas lives e ela está se aproximando cada vez mais da doutrina espírita. Ela gostaria de entender o que significa para a doutrina espírita a relação sobre seres extraterrestres e o papel deles nessa transição planetária. Oi, Marcela. Tudo bem? Muito boa a sua pergunta. Marcela, a física moderna e outras ciências já comprovam a existência de 11 dimensões. Olha só que coisa maravilhosa. 11 dimensões. E nós não conhecemos nem a 7ª dimensão, nem a 8ª. Mas sabemos que existem mais de 11, mas por enquanto a ciência aponta para isso. O que isso quer dizer? Que privilégio seria esse de só nós existirmos nessa condição tão maravilhosa que é o universo infinito, o universo do Pai. É a grandiosidade, portanto, do Espírito.
Então, pensar que só nós habitamos e só nós temos esse privilégio é um equívoco tamanho, imenso. Existe vida em outros planos? Sim. Senão não falaríamos, como Jesus falou, na casa de meu Pai existem várias moradas. Várias moradas na casa do meu Pai. Isso quer dizer que outros habitantes dividem, compartilham conosco essa beleza da criação. É o Criador e a criatura, nos mais diversos pontos do espaço. Agora, nós estereotipamos, costumamos estereotipar, colocar o extraterrestre de uma maneira absurdamente agressiva, animalesco, ou então de uma ordem em que a anatomia é totalmente diferente da nossa e usam de uma inteligência espetacular. Não há, na verdade, que se aplicar esse estereótipo. Sabemos que podem ser diferentes em função das condições físico-químicas do planeta em que habita. Isso é real. Mas daí dá uma forma que nós imaginamos, é um equívoco. E de que maneira eles estão presentes na nossa evolução? Permanentemente, usando de todo o conhecimento que eles têm para ajudar a Terra a fazer a passagem, essa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É muito grande, por intuição, por inspiração e até mesmo por presença, rápidas muitas vezes, mas que deixam um rastro de boa vontade, de amor, que a Terra tanto precisa. Um grande abraço para você. A amiga Márcia Pereira pergunta qual a diferença entre mentor, guia e anjo da guarda. Márcia, muito boa a sua pergunta e é o que muita gente pensa, em ter esclarecimento sobre isso. Mas veja bem, pouco importa a nomenclatura. O que importa mesmo é que nós saibamos que existe espírito preocupado com a nossa evolução, com o nosso crescimento, individualmente e coletivamente. Esses espíritos que estão numa escala superior, portanto muito elevada, acima da gente, que tem um olhar a respeito da vida do mundo completamente diferente da nossa, portanto, tomados pela compaixão, tomados pelo profundo respeito às nossas decisões. Eles estão sempre muito perto da gente, estão sempre muito próximos da gente. Isso é que é importante saber. Agora, a nomenclatura, mas vamos lá de qualquer maneira. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9, que podemos ver na questão, se não me falha a memória, 149, vamos ver que Kardec, conversando com os espíritos, perguntando a ele, diz, após ouvir os espíritos, que na verdade nós temos um anjo da guarda, ou se preferir, um guardião, ou se preferir, um espírito protetor, ou ainda, como o próprio Divaldo diz, os nossos guias, ou guia espiritual. Ele não coloca no plural, coloca no singular, guia espiritual. Então, todos esses espíritos são, na verdade, um único espírito. O espírito que te dá apoio, que te dá assistência, que te intui, que inspira, que chora quando nós estamos angustiados, que ressente-se de não ter sido ouvido, mas que nunca nos deixam, assume essa responsabilidade desde que nós nascemos até o momento em que desencarnamos. E muitas vezes prosseguem conosco nessa marcha, não só após
a nossa passagem, mas também em processos reencarnatórios, novos processos reencarnatórios. Então, veja bem o que nós temos. Nós temos um protetor que se doa, que pode ser também conjugadamente protetor de outros encarnados, mas que tem um compromisso em nos ajudar e faz por amor. Agora, se ele se chama mentor, se ele se chama guia espiritual, se ele se chama anjo da guarda, não há porquê da gente ficar preocupado com essas nomenclaturas. Apenas utilize aquelas que Kardec coloca, né, na sua obra, que é o Pentateuco, especificamente no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, segunda parte, em que nós temos ainda os espíritos familiares ou simpáticos, que estão permanentemente próximos a nós, nos orientando, vibrando por nós, porque gostam do que somos e têm um carinho todo especial e querem nos ajudar. Então, o anjo da guarda, ou guia protetor, ou guia espiritual, nós sabemos que tudo se resume a uma única coisa. Agora, os espíritos que se aproximam, que vibram também, como são os familiares e como são os simpatizantes da gente. Um grande abraço para você, minha irmã. A dúvida da Marcela Cruz, ela gostaria de saber o que significa sonhar com espíritos já desencarnados, segundo a doutrina espírita. Marcela Cruz, boa tarde. Marcela, a sua pergunta é muito interessante. Então vamos começar por esse ponto. Quando nós nos recolhemos à noite e nos recolhemos para descansar o corpo físico, nós afrouxamos os laços do espírito em relação à matéria. Afrouxado esse laço, o espírito tem uma liberdade imensa e ele passa a vagar, ele passa a se projetar. Vou dar um exemplo. Se o dia dele foi um dia tomado por muitas preocupações, pensamentos indevidos, provocativos, né, e mundanos, não há dúvida nenhuma que aquela carga de pensamentos vai ser conduzida, vai ser liberada a partir do momento em que eu me recolho. E eu vou ter com os espíritos daquela vibração. Como também pode ser o contrário. Passei um dia todo entregue a fazer o bem, com bons pensamentos, de ajuda, de simpatia. Ao afrouxar o laço, eu também terei esses ambientes interessantes, adequados, serenos, equilibrados. E estarei com os espíritos. Portanto, pense bem. Se você sonha com espíritos, você está sonhando com seres que podem estar encarnados e também já os desencarnados. Porque o sonho é uma manifestação do espírito nesse momento de recolhimento, de afrouxamento dos laços. Então é muito natural que você tenha essa relação. E na maior parte das vezes não lembramos. Ao retomarmos plenamente o controle do corpo, não lembramos. Mas podemos lembrar, provavelmente é o seu caso, de espíritos desencarnados que querem mandar uma mensagem, que querem dizer estou aqui, que querem dizer olha como eu estou próximo a você, olha, pense nisso. É muito natural essa comunicação, porque você dorme e você sai do corpo num processo de desdobramento e vai ter com os espíritos. É muito natural. Você visita hospitais, você vai a aulas, a palestras, onde você aprende muito. Isso é possível, sim,
e acontece sim. Procure ler mais detalhadamente o livro dos Espíritos. Um grande abraço, Márcio. A dúvida da Terezinha Almeida, ela desde o início do ano tem feito curso aqui na instituição, estudando muito, vendo filmes e assistindo palestras. A dúvida é que sempre foi dito que deve-se acender velas para o anjo da guarda. O que a espiritualidade fala sobre acender velas? Não seria necessário somente a reza? Terezinha, muito boa a sua pergunta. E é bom porque vai ao encontro do que eu já respondi quando falei de anjo da guarda. Eu ainda há pouco falava do anjo da guarda, que é uma entidade iluminadíssima, de grandes projeções. É um espírito, portanto, que nos ilumina. A vela é uma simbologia. Quando nós acendemos uma vela, nós estamos querendo dizer assim, luz para esses espíritos. A maneira de se demonstrar isso na prática é acendendo uma vela. Mas não é necessário, porque a vela, a chama da vela, a parafina que está ali, não tem uma energia maior do que o seu pensamento, não tem uma força maior do que o seu pensamento. O pensamento é tudo. Quando eu imprimo um ritmo de pensamento, através de um pedido, através de uma concessão, a velocidade do pensamento é enorme e muito poderosa, que equivale a algumas bombas atômicas. Isso quando nós estamos numa vibração boa. Eu estou me referindo ao que temos, ao que somos. Senão Jesus não falaria, melhor dizendo, vós sois deuses. Então temos esse potencial. Então veja bem, ao acender uma vela, que é uma simbologia, dizendo, olha aqui, que eu estou pedindo luz para você, a gente pode pedir luz com oração. Somente a oração já é por si só suficiente para gerar um bem-estar no espírito de quem nós estamos pedindo. A vela é um acessório, apenas ritualístico, em que ali fica claro de que nós estamos pedindo luz. E como pedir luz? Através da vela. Mas não é a luz que, na verdade, se expressa através do nosso pensamento, que se concretiza através do nosso desejo mais íntimo, externado pelo pensamento nosso. Então, ao assistir alguém acendendo as velas, apenas entenda que é um ritual, se sente mais seguro, se sente mais próximo das entidades, mas não há a menor necessidade disso. O que nós precisamos saber é que a oração é que, na verdade, imprime toda essa parceria entre o mundo terreno e o mundo celestial. Grande paz, Teresa. André Nunes, ele pergunta como pode-se criar uma metodologia de estudo para melhorar o ambiente doméstico de uma casa. Ele já realiza o Evangelho no Lar. Ele menciona que tem dificuldade em fazer um estudo do Pentateuco. Como ele pode fazer um estudo e quais obras espíritas podem ajudá-lo nesse objetivo? André, é um prazer conversar com você. André, você fazendo essa pergunta, eu me lembrei da época em que eu estava me preparando para o vestibular. Eu precisava ter um ambiente propício em minha casa para poder estudar. E muitas vezes eu não conseguia, porque eu precisava de um silêncio para poder refletir. E muitas vezes, naquela época, eu podia fazer isso. Eu ia para dentro da mata da Tijuca, ou para o Grajaú, e me colocava lá dentro, e fornava lá dentro para estudar. Foi uma maneira que eu encontrei de poder ter bons resultados no meu estudo. Hoje não dá para fazer isso, você sabe por quê. Mas eu acredito que você pode contornar essas dificuldades, buscando um horário, mesmo com um certo sacrifício,
um horário em que a casa está mais silenciosa e você pode desenvolver esse trabalho, usando inclusive a tecnologia, usando o computador, mergulhando em sites respeitosos, interessantes e de crédito, para que você possa ter o que é o nosso dia a dia hoje, tomado por grande utilidade, né, os aparelhos eletrônicos, então a informática. Então nós podemos fazer com que o estudo se torne saboroso, mas você pode também estabelecer um horário e se dedicar a uma leitura lenta, porém bem reflexiva, lendo um capítulo e fazendo um resumo do capítulo e refletindo sobre o capítulo, e indo atrás das fontes. Se você tem dificuldade em estudar o Pentateuco, e terá que estudá-lo, se quiser continuar na linha do Espiritismo, terá que estudá-lo um dia. E o Pentateuco, você leva um certo tempo, para poder dominá-lo. Ele não é uma leitura fácil, mas é uma leitura interessantíssima, que nos projeta, nos eleva a um patamar muito importante para a nossa evolução espiritual. Então, meu amigo e irmão, eu aconselho você a ter um tempinho no silêncio para poder ler, fazer um resumo, refletir, trocar com as pessoas através dos sites, principalmente os das casas espíritas, que são sérios e permitem que ocorra isso, assistindo às palestras. Olha, no YouTube existem tantas palestras do Haroldo Dias, do Divaldo e de outros grandes palestrantes, que você chega até mesmo a dizer: não quero fazer mais nada, eu quero ouvir. E você pode botar isso no ouvido, na hora de se recolher, só você ouve, não perturba ninguém. Você consegue fazer um trabalho bem direcionado para o teu crescimento. E leia algumas obras interessantes que vão embasar você no Pentateuco. Obras interessantes do próprio Haroldo, do Divaldo e de tantos outros. Não sei qual é a sua profissão, não sei qual é a sua formação, mas à medida que você continuar se correspondendo conosco, nós vamos enviando uma bibliografia para você. Ok? Foi um grande prazer falar contigo. Aqui um questionamento, não houve identificação da pessoa. Se Deus realmente existe, por que permite que as pessoas boas e não perfeitas, fique claro, sofram? Se Deus é amor, como poderia dar o livre-arbítrio e permitir que alguns façam a escolha do caminho torto? Nós temos um amigo não identificado pelo nome, mas é nosso amigo e irmão, que seja bem recebido e será sempre por todos nós. Meu irmão, a pedagogia celestial é inquestionável. Os pedagogos desse arquiteto, desse grande arquiteto do universo, não errariam em nenhum momento, já que vibram constantemente pelo nosso crescimento. Não há crescimento sem tombos, sem quedas, sem feridas. Se não houvesse a dor, eu não falo sofrimento, eu falo dor, porque sofrimento é escolha. Dor é algo que sentimos, seja física, seja moral ou espiritual. Essa dor, ela é profunda. Todas essas dores nos fazem despertar no momento inicial, porém, trazendo revoltas, mas aos poucos
vamos entendendo o porquê do estabelecimento dessas passagens doloridas que a gente faz. O mundo é dual. Jesus disse o seguinte, quando perguntaram: Senhor, como chegar ao reino dos céus? E Jesus foi muito profundo na sua resposta, porque eram seus apóstolos. E ele disse: quando vocês fizerem do homem a mulher e da mulher o homem, quando vocês fizerem do alto baixo e do baixo alto, quando vocês ainda fizerem do dentro de fora e de fora de dentro, de maneira que não sejam mais dois, mas apenas um, vocês ganharão o reino dos céus. Veja, meu irmão, você está no mundo de dualidade: bom, mal, claro, escuro, amor, ódio. Isso faz parte do processo. Quando você vai fazer um exercício, você inicialmente sente muita dor, no outro dia nem quer prosseguir, porque as dores musculares são intensas. Mas aos poucos você vai vendo como superar isso e como fazer para não ter as dores. Faz parte de um trabalho de descobrimento. E o principal do autodescobrimento, se autodescobrir, entender-se, compreender-se e perdoar-se. Isso é um exercício que os pedagogos do plano espiritual, dos grandes pedagogos, fazem para a nossa evolução. Se você for em busca de grandes figuras e nomes que passaram pela gente, na história que a gente povoa, vai ver que eles tiveram momentos muito difíceis em suas vidas, mas superaram. Então acredite e não desacredite. Muita paz, meu irmão. A Vânia Soraya é de Juiz de Fora. Ela gostaria de saber mais sobre tratamento para a apneia no estágio moderado. Ela não tem como vir, por morar em outro estado, com frequência ao Rio de Janeiro. Ela gostaria de saber, primeiramente, se a apneia tem um fundo espiritual ou só físico, e se é possível fazer o tratamento com os trabalhadores da casa, aqui da instituição Lar de Frei Luís, quando voltar ao funcionamento. Soraya, boa tarde. A doença apneia é de origem respiratória, portanto, e o seu problema, com toda certeza, está encaminhado pelas mãos de médicos conhecedores e que entendem do assunto mais do que nós, que não somos médicos. Então, continuar com o tratamento médico é uma orientação para você, mas que também tem um fundo espiritual, porque todas as doenças acabam tendo um fundo espiritual, seja de outras passagens, seja dessa passagem, que vamos construir para depois ter que arcar com as nossas responsabilidades nas outras vidas. Então, o que eu sugiro para você, que você faça na hora em que estamos aqui reunidos, você faça um relaxamento do seu corpo e da sua mente. Vá para um local na sua casa agradável. Apague as luzes, bote uma luzinha azul e você eleve o seu pensamento. Eu vou pedir ao nosso irmão que está aqui, lendo as perguntas, Jaime, que envie para você, não sei de que maneira, tendo seu WhatsApp, você poderia fazer contato conosco, ele faz com você, e mandar para você uma meditação que é feita aqui, antes da nossa reunião, que é feita inclusive por mim.
Gostaria muito que o Jaime, você pode fazer isso, Jaime? O Jaime vai fazer isso, vai mandar para você uma meditação. Utilize essa meditação num ambiente confortável, sem a luz e com uma luz azulzinha, bem suave, para você poder acompanhar os dizeres dessa meditação. E você então terá resultados, principalmente se você fluidificar sua água e se você se submeter a esse tratamento à distância. E logo que você puder, perto da sua casa, onde houver um centro espírita, vá tomar uns passes. Em breve, você terá essa doença sendo minimizada e em pouco tempo, longe dela você estará. Mas saiba aproveitar essas oportunidades que os céus dão para todos nós. Ok? Um abraço. Tudo de bom. Meus amigos, estamos encerrando o nosso encontro, Momento de Luz. Agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco e juntos fazendo essa caminhada. Nós estaremos na próxima quarta, no mesmo horário. Utilizem o e-mail TIR, tudo junto, espiritual, @lardefreiluiz.org.br e façam suas perguntas, esclareçam suas dúvidas através dele. Teremos grande prazer em estar com vocês na próxima quarta. E antes de encerrarmos, eu quero lembrar que a Luciana Castro Ramos pediu a cifra da música A Minicidade do Amor, uma música belíssima, composta por um irmão nosso, chamado Paulo Roberto, que é vice-presidente do lar de Frei Luiz. Ele é médico, músico, e há alguns anos ele, junto com outros, criou essa letra e essa música. Então já mandamos para você e faça, portanto, uma meditação à medida que essa música tocar, porque ela é profunda. Ela veio por inspiração. E queríamos também dizer a Andréia que nós estamos dando um abraço na Vanete. É o que você pede. Você diz assim: Senhor Nelson, sem perguntas, o que quer é aproveitar o canal para enviar um grande abraço e beijo para a dona Vanete. Se for possível essa mensagem chegar até ela, chegará. Vou pedir ao Jaime que encaminhe. Então, um grande abraço para você, André. Saiba que foi encaminhada. Uma boa tarde para vocês. Graças a Deus.